Vespeiro, a PEC que acaba com a pensão dos governadores. Como é que está essa PEC? O senhor tem sofrido pressão para não... No início, sim. Ela é uma PEC de 2003. Em relação aos que já têm o direito, tem uma ação da OAB de inconstitucionalidade que está no Supremo. Se eu não me engano, está com o ministro Toffoli. E o projeto foi aprovado na CCJ, está numa comissão especial. Depois da comissão especial, vai para o plenário. Eu estou notando um certo boicote na comissão especial na sua formação. Os líderes ainda não indicaram os membros para formá-la. Isso aí já é um sinal de dificuldade, mas nós continuamos aí na luta. Mas o senhor acha que... É uma imoralidade, indiscutivelmente, o cidadão ser governador 8 meses e ficar recebendo essa pensão até a morte. Quando morre a viúva continua, quer dizer, como é que um país conversa sobre reforma da Previdência e não trata de um tema desse que tem impacto na Previdência dos Estados? Que disciplina a relação das OS com os Estados. Isso. Não é isso? Como é que é isso? Nós tivemos aqui no Brasil esses escândalos de organizações sociais, não só na Paraíba, que foi a operação, está sendo a operação da Cruz Vermelha, a Operação Calvário, mas em vários estados, e observando as notas técnicas dos tribunais de contas e do Ministério Público, nós observamos uma série de brechas que afrouxavam a relação entre Estado e essas organizações sociais. Exemplo, salários acima do teto, funcionários do Estado que estavam à disposição da OS, sem custo para a OS, enfim, uma série de situações que facilitavam a corrupção. Já existia um projeto com outro viés tramitando lá na Câmara, nós apresentamos o nosso, foi apensado ao do senador José Serra, está próximo já de ir para o plenário. Vai endurecer a legislação e dificultar exatamente essa promiscuidade entre alguns estados, algumas prefeituras e essas organizações sociais. O senhor concorda com a terceirização nessas áreas, sobretudo áreas prioritárias como saúde, educação, segurança? Não, depende da área e depende do serviço a ser prestado. Tem serviços básicos que eu não vejo grande problema. Agora, independente das áreas, você tem que aumentar a fiscalização. É uma maneira mais prática, uma maneira um pouco mais cara, mas ela tem que ser fiscalizada para não se transformar no que se transformou no Brasil. Esse seu projeto sendo aprovado, o que aconteceu aqui? Que a gente tem visto que... Não, o nosso projeto sendo aprovado nada dificultaria muito o que aconteceu aqui. aqui. Porque, na verdade, tiveram muitas notas técnicas, por exemplo, do Tribunal de Contas do Estado, em relação à Cruz Vermelha, mas o Estado fez vista grossa a elas. O senhor também tem um projeto da chamada Praia Inclusiva. O que é que vem a ser essa Praia Inclusiva? Praia Inclusiva tem muito a ver com um fato recentemente que aconteceu aqui em João Pessoa, do acesso das pessoas com deficiência à praia. Qual é a nossa lógica? Mudando o estatuto das cidades. Você prepara o shopping para a pessoa com deficiência, a calçada, o ônibus, mas não prepara a praia, que é o bem mais democrático da cidade. O que é que nós estamos propondo nas cidades com praia? Exatamente isso, que o prefeito faça esse acesso, logicamente, pontualmente, com espaçamento, para que a pessoa que tem a dificuldade locomotora, às vezes a pessoa não é nenhuma pessoa que tem uma deficiência, mas já de idade, tem uma dificuldade locomotora, tenha a facilitação de ter acesso a esse bem comum que Deus nos deu, que é a praia. Tem repercutido muito bem nos debates na Câmara pelas comissões onde está passando. O senhor abdicou do chamado auxílio mudança. O que vem a ser esse auxílio mudança e por que essa atitude de abdicar desse... Não, auxílio mudança, primeiro, isso faz parte do histórico nosso. Luta pelo fim do nepotismo, número 1.
luta pelo fim do 14º, 15º salário dos parlamentares, quando deputado eu deixei de receber, mesmo quando estava sendo pago. Mas o senhor recebe? Não, hoje não existe mais. Não existe já mais. Acabaram. Já acabaram. Tá. Então, repetindo, a luta contra o nepotismo, pelo fim do 14º, 15º salário, que na época nós deixamos de receber, mesmo sendo pago, depois acabou, e agora essa nova luta dentro dessa mesma trincheira, que é o fim do auxílio mudança. Não tem nenhum sentido o parlamentar, no início do mandato e no fim, receber mais um salário completo para uma mudança que não existe. Porque se você vai morar num apartamento funcional que está decorado, está mobiliado, ou vai morar num hotel que já tem mobília, ou num flat mobiliado, que são as opções que se dá, você não tem mudança. Mudança é quando você pega o caminhão, pega as coisas da sua casa e leva no caminhão. Isso teria alguma lógica. Então, a passagem aérea do seu deslocamento é de uma verba indenizatória. Então, na verdade, não existe mudança. Por isso, nós abrimos mão e aí demos também um antídoto. Apresentamos um projeto de resolução que está lá com o relator na mesa, se eu não me engano, o vice-presidente da Câmara, para que esse benefício, que é uma excrescência, acabe. Para o ano, é um ano eleitoral, o senhor está disposto, pretende disputar a Prefeitura de João Pessoa? Olha, eu digo sempre o seguinte, Wellington, se você milita politicamente em determinado município, João Pessoa, Serraria, Bananeiras, Princesa Isabel, quem milita politicamente tem o sonho de ser prefeito daquela cidade. Se você milita na Paraíba, também tem o sonho de ser governador. Então, comigo não é diferente. Nós temos aí uma parceria construída com o prefeito Luciano Cartaz, com a série de partidos, PSC, Solidariedade e alguns outros, só para resumir. E, logicamente, eu acho que esse assunto tem que ser discutido em breve, no ano da eleição, agora dentro de critérios, dentro de pesquisas, dentro de análises de nomes e, logicamente, o nosso nome dentro do partido, além de outros que possam estar, também está à disposição. Mas qual tem sido a reação do partido diante dessa sua disposição de disputar a prefeitura? O partido acolhe? O partido nacionalmente, isso não é só o PSDB, são todos, o partido tem interesse de estar presente na disputa, sobretudo nas capitais. É aquela história, quem não joga não tem torcida. Então isso é um interesse comum de todos os partidos, se puder ter bons quadros disputando as eleições na capital, todos querem. Não é diferente do PSDB, logicamente nós temos boa relação, já tivemos essa conversa e logicamente é de total interesse deles. Novo PSDB? Eu acho que o PSDB está mudando. Está mudando e sempre quando eu vou participar de um evento do PSDB, como eu participei recentemente do PSDB Mulher, eu abro dizendo que o partido só cresce, não só o PSDB ou qualquer um, a partir do momento que faça sua autocrítica e busque melhorar. Então o PSDB tem que fazer a sua autocrítica, que errou no passado, agora há pouco, e tem que consertar o seu caminho. Eu acho que o PSDB tem se posicionado de maneira muito clara em todos os momentos depois dessa proposta de mudança. Aquela tese de partido em cima do muro, que não se posiciona, com o tempo estará se dissipando. Então o partido tem que ter posição. Para ganhar voto, para perder voto, mas tem que ter posição nos temas. As pessoas têm que saber de que lado o PSDB está. Lógico. Não é? Inclusive porque o PSDB, no meu entendimento, se não for o que tem mais, é um dos partidos que tem mais, que tem melhores quadros. O senhor se referiu a erros recentes do PSDB. Teria sido durante o processo de impeachment ou não? E quais foram esses erros? Eu acho que o grande erro do PSDB, não diria impeachment, o grande erro do PSDB foi ter continuado a participar do governo Temer, mesmo depois de
estar claro para a opinião pública o envolvimento do governo em corrupção. Então, como é que você caça uma presidente da República colocando exatamente essa questão da corrupção? Entra um novo governo, tudo bem, o partido foi ajudar o Brasil no novo governo, o outro governo de repente aparece na lama e aí você continua na lama pela conveniência dos cargos, pela conveniência política. Esse foi o grande erro do PSDB, que graças a Deus eu não participei. Se você observar, nenhuma das vezes que na época o presidente Michel Temer veio aqui, em nenhuma eu estive presente, não indiquei cargos, não participei de nenhum cargo, eu particularmente, porque nesse período foi o período que eu fiquei só como presidente do partido, eu estava sem mandato. Enfim, eu me isento disso, mas fazer uma análise partidária, eu acho que sem dúvida nenhuma esse foi o grande erro. Essa mudança que o senhor prega do PSDB, o PSDB precisa sair do muro, não ser um partido murista, é uma ideia sua, mas ela é bem aceita no partido? Não é ideia hoje do partido como um todo. Como um todo. Dentro dessa análise da própria crítica ao partido, e existe também pesquisa em relação a essa questão, um dos pontos, sem dúvida nenhuma, foi esse. O partido tem que ser mais afirmativo, entendeu? Você tem que ser mais afirmativo nas suas posições, para o bem ou para o mal. É aquela velha história, não se faz omelete sem quebrar ovos. Você às vezes vai desagradar alguns, outros não, mas você tem que se posicionar. E eu acho que o partido tem tudo para avançar, porque tem bons quadros, conceitualmente falando, e é um partido que, na Câmara, mesmo tendo diminuído de tamanho, em número de parlamentares, quando fala, o plenário para ouvir. Na Paraíba, uma coisa que não foi muito bem explicada ainda, muita gente não entende, é o seguinte: o senador Cássio Cunha Lima, com o nome que tem, com a história que tem, com a tradição que tem, tornou-se um nome nacional, foi uma espécie de porta-voz, tal, e na última eleição ficou num quarto lugar. Na sua opinião, a que se deve esse episódio? Cássio, que a gente conhece a história dele, não apenas ser derrotado, mas ir para quarto lugar. Como é que se explica? Foi uma série de situações. Vou citar aqui algumas. Primeiro, achando que Cássio fez um bom mandato. Eu andava muitas vezes com Cássio em Brasília, São Paulo, e as pessoas paravam para tirar foto nos aeroportos. E aqui na Paraíba era um tanto quanto diferente, porque o eleitorado daqui tinha um sentimento diferente do sentimento nacional. E isso, sem dúvida nenhuma, o prejudicou um pouco. Quer dizer, se você for perguntar mesmo às pessoas que não votaram em Cássio, se ele fez um bom mandato, se ele é um parlamentar atuante, se ele é um bom senador, não tem dúvida que vão dizer que sim. O viés político o prejudicou um pouco. Também tivemos a dificuldade de um mau desempenho tanto para governador quanto para presidente, o que reflete no resto da chapa e também nas candidaturas proporcionais. Quer dizer, nessa eleição, quem estava acoplado a Lula ou acoplado a Bolsonaro teve mais sucesso. Quem não teve mais dificuldade. É aquele negócio que eu digo sempre, da lancha e da maré, da correnteza. Quando você está na sua lancha e a maré está lhe levando, ajuda muito. Cássio teve uma maré contra, não Cássio, mas todos desse agrupamento. Então, eu atribuo a isso. E nesse novo, digamos assim, um novo PSDB, esse PSDB que o senhor fala aí, um PSDB que não é murista, qual seria o papel de Cássio nele? Cássio ainda é importante para o PSDB? Que projeção o senhor faz sobre a vida, o futuro político de Cássio? Não, Cássio, nesse instante, estou lhe relatando até conversas nossas, ele está fora do jogo, por decisão pessoal.
Se você perguntar, fora da política? Fora da política. Se você perguntar, Rui, você acha que Cássio ainda pode vir a ser candidato? Acho, mas bem na frente. No momento acho que não. No momento é 2020? Não, 2020 tem certeza que não. Que não, né? Pergunto, que avaliação o senhor faz da gestão de Luciano Cartacho? Uma boa gestão. Luciano, sem dúvida nenhuma, faz uma boa gestão. Inclusive, se você analisar por áreas, você vê isso de maneira mais clara. Na questão da infância, por exemplo, o volume de CREs que foram feitos. Na questão de infraestrutura urbana, o volume de intervenções de ruas que estão sendo calçadas, só agora, ruas asfaltadas, artérias abertas, só agora tem um volume de investimento de mais de 80 milhões. Funcionário público também, concursos públicos, nunca houve nenhum problema, salários em dias. Você tem aí outra questão, iluminação pública, que ajuda muito na questão de segurança em todas as cidades, sobretudo numa capital, iluminação em LED sendo ampliada para grande parte da cidade, que é a grande arrancada para que em breve a cidade toda esteja com iluminação em LED, que isso é extremamente importante. Quer dizer, eu citei aqui algumas situações, poderia citar outras. A construção que me vem à memória agora das 3 UPAs, que atendem não só João Pessoa, mas atende também muita gente que vem da grande João Pessoa para cá. Se você for ali na UPA de Cruz das Armas ou na UPA do Valentina, o volume de pessoas de Santa Rita, de Bahia, do Conde, é impressionante. Agora, logicamente, uma capital sempre tem muito que se fazer. Também me vem à memória, agora tive lá domingo, na abertura da iluminação de Natal, o Parque Solon de Lucena, que é um tema que passou por vários prefeitos sem ser resolvido, foi nessa gestão, como também poderia citar a Bica. Então, sem medo de errar, eu lhe diria que na nossa visão, Luciano tem uma administração aprovada. O PSDB necessariamente terá uma candidatura própria à prefeitura de João Pessoa ou poderá se compor com outros partidos? Como é que o senhor defende? Não, se compor é sempre interessante, sendo ou não, estando ou não na cabeça de chapa. A nossa tese é uma tese bem clara, é uma tese salomônica, vamos dizer assim, que é sentar com esse agrupamento. Eu acho que todo esse agrupamento, PV, PSC, Solidariedade, PSDB e outros partidos... PSL também? PSL também não? Não, eu citei esse agrupamento, porque esse agrupamento vem da campanha do governador. Vem da campanha passada, certo. E outros que possam vir ou não. Você tem que ter as regras do jogo e a liberdade de cada partido indicar seu nome. E aí nós vamos fazer uma avaliação técnica. A gente não pode fazer aqui política de brincadeira, de desejos pessoais. Tem muitos nomes colocados, já citados, nomes de relevância, Diego Tavares, Manuel Júnior, se lembra do PSDB também, o nome do próprio Cícero e outros. Então, os nomes têm que ser avaliados tecnicamente e o agrupamento agir com sabedoria, tem história para contar, quer dizer, o parlamentar, o personagem escolhido com certeza tem que ter história para contar da sua vida pública e está levando um projeto que é um projeto aprovado pela cidade que pode ser ainda mais ampliado. Eu acho que essa é a lógica da coisa. Qual foi o erro fundamental desse agrupamento de partidos e tendências aí na eleição passada para governador? E de repente a coisa desandou. Qual foi o erro? No meu entendimento, esse agrupamento tinha tudo para ganhar a eleição, com o Luciano Cartacho candidato a governador. A partir do momento que apareceu a candidatura de Maranhão, que era legítima, todo mundo tem o direito de ser candidato, a situação começou a se complicar um pouco. E aí,
criou aquela cisma, aquele problema. Luciano, que era o nosso forte candidato, não saiu, e aí nós entramos em campo com um plano B, que não era o plano esperado. Poderia ser o Célio, poderia ser Pedro, que foi falado, poderia ser qualquer outro nome, mas não era o nome, no nosso entendimento, esperado pelo público. Então, quando o Luciano ficou na prefeitura, já, no meu entendimento, já foi um prenúncio de dificuldade para a campanha de governo. Isso, para mim, é que prejudicou a oposição, falando agora a nível de Estado. Com relação a Campina Grande, qual é o projeto do PSDB em 2020? É de nosso interesse, lógico, que o candidato do grupo saia do PSDB. Essa condução será feita aí. O Romero, que tem uma administração aprovada, vai inaugurar agora o maior conjunto do Brasil, que é o Aloysio Campos, que é uma obra assim gigantesca, de extrema importância para a cidade, que beneficia milhares de famílias, e essa condução é dele, logicamente, da mesma maneira que surgiram aqui em João Pessoa, ouvindo os partidos. Ele era do PSDB, saiu para o PSD, mas que é um partido irmão, da mesma maneira que à época Rômulo Gouveia saiu, e a nossa relação é a melhor possível. O senhor já começa a pensar em um projeto para João Pessoa, para eventualmente, se alguém lhe perguntar, sim, você é candidato, mas tem projeto? Já está pensando? Nós temos uma vivência na cidade muito grande, Wellington. Então nós temos uma boa noção de todos os setores. Eu já fui candidato a prefeito aqui, fui vereador 2 vezes, secretário do município, secretário de Estado, deputado estadual, deputado federal. Então eu tenho acredito ter uma visão macro dos problemas da cidade e de como resolver esses problemas. E até essa nossa experiência em Brasília, no segundo mandato de deputado federal, nos ajuda bastante por saber, que é mais ou menos o que nós trazemos aí na cartilha para as entidades, trazer o dinheiro federal, que é muito importante hoje para as administrações, e a nossa relação, tanto com os partidos quanto com o governo, acho que são importantes em relação a isso. Mas eu acho que essa análise deve ser uma análise do grupo, uma análise técnica, volto a repetir, e também estaria, acho que tanto eu quanto o partido, pronto para apoiar um outro nome que esteja em melhores condições. Agora, se o meu tiver, também respeitem a minha condição. Esse é que eu chamo de proposta salomônica. Com certeza. Vamos falar um pouco do plano nacional. Como é que o senhor está vendo o Brasil de hoje, de Jair Messias Bolsonaro? Nos fatos dos últimos dias, um tanto quanto tumultuado. Eu acho que o que tem ajudado o governo federal é o não envolvimento em nenhuma questão de corrupção, que isso é um trauma do brasileiro. Isso tem ajudado o governo. Eu, particularmente, acredito na boa-fé do presidente. Eu acho que o presidente quer acertar. Quando eu vejo ele falando, já tive a oportunidade de estar com ele, eu acredito na boa-fé do presidente. Acho que a condução em algumas áreas, sobretudo na familiar, não está sendo bem feito, o que traz determinados problemas, como trouxe recentemente aí essa questão do AI-5, que é um absurdo. Um tema desse ser tratado a essa altura do campeonato, num país que tem gente morrendo agora por dificuldade de remédio, por dificuldade de internação. Está se falando aí de AI-5 e coisas do gênero. Mas eu digo sempre o seguinte: quando acaba a eleição, foram eleitos, no caso da eleição passada, os deputados estaduais, os federais, os senadores, os governadores e o presidente. Então a população escolheu, isso é a essência da democracia. Vamos respeitar o que a população escolheu e tentar contribuir. Eu particularmente não tenho nenhuma aproximação política com o governo, mas estou buscando contribuir no que eu acho que
é bom para o Brasil.